Espiritismo agora. Mais uma vez, entra em sua casa para estudarmos a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Estamos realizando um trabalho de nível cultural com a proposta para reflexões sobre a vida. Estamos estudando a doutrina espírita de acordo com as obras de Allan Kardec. E estamos chamando este trabalho de Fundamentos do Espiritismo. Isto é, quais são as suas bases. E falamos de princípios doutrinários, princípios que formam o sistema, portanto, a doutrina dos espíritos. Estão lembrados que nós fizemos uma viagem aqui pelo universo. Nós só vamos continuar esta pequena parte porque vamos ingressar num dos pontos ainda sobre esta frase de Allan Kardec, muito importante. Porque em nosso programa anterior nós vislumbramos o maior. Mas hoje também teremos que falar um pouco do menor. E isto vai nos trazer mais conhecimento através dessas informações e nós vamos meditar sobre esses assuntos que nos remetem ao valor da vida. Os cientistas dizem, naturalmente vocês já estão vendo aí na tela, que o universo nada mais é do que uma sopa de quarks, leptões, fótons, bósons, W e Z e também os gluões. Então, falamos no programa passado que falaríamos sobre as constelações. Constelação é um grupo de estrelas que aparecem próximas umas às outras, por isso chama-se constelação. E uma galáxia é um grande aglomerado de bilhões de estrelas e outros objetos astronômicos. Nós vivemos em uma delas. Eu falei de leptons. Então, leptons é uma partícula subatômica, considerada pela ciência, que não interage fortemente. Se não interage, fica isolada. Leptons comportam-se como férmions e não são feitos de quarks, que também é uma outra micropartícula. Tudo isto para dizer que o grande é feito do pequeno. Fótons, já que nós citamos esses nomes que desconhecemos, é a partícula elementar, mediadora da força eletromagnética. Curiosamente, a ciência está chegando próxima de uma notícia de que o pensamento emite ondas eletromagnéticas. No universo existem 4 forças. Uma delas é essa força chamada eletromagnética. O fóton também é o quantum. Vamos falar dos quantas ainda no nosso programa, da radiação eletromagnética, incluindo a luz que nós conhecemos. Sempre nós ligamos a luz, percebemos a luz, usamos a luz, mas desconhecemos do que é feita, como é formada, de como é produzida em sua origem. A palavra quantum, do plural quantas, quanta, é termo genérico, isto é, na generalidade, se usa isso de uma forma geral, que significa quantidade elementar. Por isso que estava lá dizendo que o universo ele é formado de sopas, com os quantas e os quarks. Quem apresenta essa teoria revolucionária do universo modernamente é este grande cientista Thomson. Porque até 1890, o átomo era considerado a menor partícula da matéria que existia. Eu falei 1890. A partir dessa data, considerou-se que o átomo, que é uma palavra grega que significa que não pode ser mais dividida, ou indivisível, descobriu-se que o átomo é divisível. Aí se apresenta, então, a teoria de outras partículas menores que o átomo. Por que isso aqui no nosso programa Espiritismo Agora, falando de Deus? Porque para nós entendermos do Criador, temos que compreender a sua criação. E os espíritos disseram a Allan Kardec que, observando
aquilo que não era produzido pelo homem, certamente é produzido pelo Criador. Em 1889, Thomson propôs um modelo de átomo composto por elétrons distribuídos numa esfera contendo partículas positivas, uniformemente distribuídas, essas partículas positivas, e que formariam uma pasta. Aqui nós estamos vendo a figura aceita pela ciência do centro, de dentro do átomo, com os elétrons, o seu núcleo e a órbita. Esta é mais uma estrutura íntima do átomo, com o núcleo, o quark, aqui um tamanho que nós vamos dar para você entender um pouco desta matéria. E nós começamos a pensar um pouco mais seriamente na nossa vida. Essa revista que nós estamos mostrando aqui está fazendo referência na década de 80, de 90, início de 90, sobre o tamanho do átomo. E a notícia é essa que vocês estão vendo aqui na tela. O átomo é 10 milhões de vezes menor que 1 milímetro. A doutrina espírita ensina que Deus não possui sentimentos humanos. Porque se possuísse sentimentos humanos, tanto ele se igualaria ao homem, quanto o homem se igualaria a Deus. A doutrina espírita também ensina que Deus, o Criador, não premia, isto é, não oferece prêmios e muito menos castiga os espíritos, suas criaturas. A doutrina espírita também ensina que Deus não está na natureza, porque se ele estiver na natureza, ele estará na sua obra. O Criador, na criação. E como é possível o Criador estar na sua própria criação? Vamos agora falar de qualidades de Deus. Conforme dissemos, não há como imaginar Deus. O que o homem faz é observar a sua criação, a obra de Deus, e se maravilhar diante dela. Então surgiu, há muito tempo atrás, a ideia de se atribuir certas qualidades a Deus, o Criador. Evidentemente, essas qualidades foram selecionadas, escolhidas, no seu grau máximo. Assim mesmo, conforme vocês poderão observar, o homem, como só pode ter referência às coisas aqui da Terra, no máximo pode chegar naquilo que é considerado o maior e melhor para Deus, dada a grandiosidade da sua obra. Então vamos apresentar em nosso programa, conforme Allan Kardec fez, porque é um estudo feito na obra de Allan Kardec, sobre os atributos de Deus, isto é, qualidades atribuídas pelo homem ao Criador. A primeira é a de que Deus é eterno. Se houvesse tido um princípio, alguma coisa, obviamente, teria existido antes dele. Por isso que se diz que ele é eterno, que é uma qualidade atribuída pelo homem a Deus. A outra qualidade que é imutável. Por quê? Porque se estivesse sujeito às modificações, a leis que regem o universo, não seriam estáveis. Deus é imaterial, uma qualidade atribuída pelo homem. Isto é, de natureza oposta ao que nós chamamos matéria. Que Deus é uno, outra qualidade atribuída pelo homem ao Criador. Por quê? Porque se fosse múltiplo, seriam várias também as vontades e as mudanças. Mas é uno, que é onipotente, de potência, de poder. Se não possuísse o absoluto poder, não seria o Criador. Só existe o Criador porque ele tem todo o poder. Portanto, chama-se onipotente. Então se fala, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. São qualidades que o homem adotou para atribuir a Deus no máximo da sua inteligência.
que é justo e bom, que a sabedoria das suas leis revela toda a justiça e bondade, observando na criação a justeza, a oportunidade de tudo que existe, chega-se à conclusão de que tudo é justo e bom para as criaturas. E essa justiça e essa bondade estão na razão direta do que são as qualidades de Deus. O homem pensa desta forma. Esse assunto ligado com a justiça e a bondade de Deus fez uma revolução no conceito religioso, porque é preciso pensar que se Deus é bom e é justo, tudo que aconteceria devesse ser apenas produto dessa bondade e dessa justiça. Mas como advém as adversidades, então o homem precisa dar explicações para isso também. Se Deus é bom, porque existem coisas ruins. Se Deus criou o homem, eu estou falando como as religiões examinam esse assunto. Se Deus criou o homem, como é que ele, sendo bom e justo, cria seres que não são tão bons quanto deveriam ser? Já pensaram nesse assunto? O nosso programa vai ter que enfrentar essa questão para explicar, à luz do conhecimento da ciência espiritual, de como funciona a vida nesse particular. Nós vamos fazer um intervalo e voltaremos logo a seguir para continuar a nossa exposição. Apoio cultural. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O Bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800 644 2273. Conversando a respeito desse assunto ligado com os atributos de Deus, as qualidades de Deus, conforme eu disse, há muito tempo atrás, os homens precisaram dar qualidades a Deus. Já que estamos diante da sua criação, não podendo entender na intimidade de Deus, o homem tenta alcançar o máximo no seu pensamento dessas qualidades superiores. São as máximas, né? Então, Allan Kardec, na questão número 14 do Livro dos Espíritos, vai fazer a seguinte indagação: Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Eles respondem assim, Allan Kardec: se assim fosse, isto é, se fosse a resultante de tudo reunido, Deus não existiria, porque seria efeito e não seria a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra, ou é causa ou é efeito. E eles arrematam então para confortar o pensamento: Deus existe, não podeis duvidar, e isso é essencial. Não podeis duvidar porque nós estamos diante da obra da inteligência maior. Pode oferecer o nome que quiserem, diz Allan Kardec. Jeová, Yahvé, Alá, Deus. É assim que ele coloca na obra. O nome não importa. O importante é que existe a criação. E existindo a criação, existe o Criador. Isso é para fazer frente às negativas,
de que Deus não existe, que é a doutrina materialista, da qual ainda falaremos. Acreditai no que vos digo, e não queirais ir além, porque nós não temos condições ainda, dados os limites da nossa inteligência. Os limites são tão pequenos, tão ínfimos, que nós não podemos imaginar a grandiosidade de Deus. Nós não podemos imaginar o absoluto, sendo ainda relativos. Não vos percais num labirinto de onde não poderíeis sair, porque esse emaranhado de ideias confunde um pouco aqueles que não estão preparados para examinar um assunto dessa envergadura. Que pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam pelo seu conjunto a própria divindade, ou seja, seriam o próprio Deus. Ou seja, que pensar da doutrina panteísta? Lembre-se que eu citei agora mesmo? Então vamos ver a resposta. Olha que coisa interessante. Não podendo ser Deus, o homem pelo menos quer ser uma parte dele. Não é verdade isso? Quanta gente gostaria, há mesmo pessoas que dizem assim, olha, se Deus pudesse ouvir alguns conselhos, eu saberia dar alguns conselhos para... Vocês ouviram isso, não ouviram? Significa que, de alguma maneira, o homem pensa que pode resolver os intrincados problemas da vida. E nada está errado. Tudo está de acordo com o que deve ser. Na 16ª, os que apoiam essa doutrina pretendem nela encontrar a demonstração de alguns dos atributos de Deus, das qualidades, mas diante da natureza. E a resposta é assim: sendo os mundos infinitos, Deus é, por isso mesmo, infinito. Isto é na resposta da doutrina panteísta. O vácuo ou nada não existindo em parte alguma, Deus estaria em toda parte. E ali ele está discorrendo ainda sobre a teoria do panteísmo, que não é doutrina espírita, não tem nada a ver com o espiritismo. O espiritismo é totalmente diferente. O espiritismo não ensina que Deus está em nós e que ele está em toda parte. Isso não é doutrina espírita. Então, Allan Kardec faz a elaboração do pensamento panteísta e depois ele levanta a questão. Deus estando em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente, que é o que o panteísmo ensina. O que se pode opor a este raciocínio? Uma pergunta muito razoável. Como é que nós podemos pensar, então, de outra maneira, de outra forma? Eles respondem assim: a razão. Refleti maduramente e não vos será difícil reconhecer-lhe o absurdo. O que eu tenho aqui, então, é que a doutrina espírita diz que é um absurdo imaginar que Deus está na natureza, que Deus está nas coisas, está na sua criação. É isso que significa esta resposta dada pelos espíritos à pergunta formulada por Allan Kardec. Há um comentário feito por Allan Kardec em acréscimo a essa dissertação, que nós precisamos conhecer. É este aqui. Esta doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de inteligência suprema, seria um ponto grande daquilo que somos em ponto pequeno. É isso. Parece que nos conforta muito saber que o Espiritismo, me permitam usar dessa expressão, coloca a grandiosidade de Deus no seu devido lugar e a nossa pequenez também no seu devido lugar. Ora, diz Allan Kardec no seu comentário, a matéria se transformando sem cessar. Deus, nesse caso, não teria nenhuma estabilidade, estaria sujeito a todas as vicissitudes e mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, isto é, a imutabilidade. Não poderia ser imutável. Mas o homem conseguiu transformar Deus um ser mutável, que age de acordo com circunstâncias, conveniências humanas, não divinas.
E acrescenta nesse comentário: as propriedades da matéria não podem ligar-se à ideia de Deus. Olha, amigo, propriedades da matéria. Nós já vimos aqui hoje, já falamos de que a matéria é composta de átomos. Tudo que é material é composto de átomos. E os átomos têm velocidades simplesmente notáveis, fantásticas. Então, as propriedades da matéria não podem ligar-se à ideia de Deus, sem o que o rebaixaremos em nosso pensamento. Não sabemos tudo o que Ele é, Deus, mas sabemos aquilo que não pode ser. E este sistema está em contradição, esse sistema é o panteísmo, está em contradição com as suas propriedades mais essenciais, pois confunde-se o Criador com a criatura, precisamente como se quiséssemos que uma máquina engenhosa fosse parte integrante do mecânico que a concebeu. Eu falei do relógio agora há pouco, da mecânica. Então, quando alguém constrói alguma coisa, terminada essa construção, ele, o autor, não está na obra construída. Da mesma forma, não está Deus na sua criação. Dá para entender isto? Pense um pouco a respeito desta matéria, porque desse pensamento, dessa reflexão, dessa conclusão, deverá ocorrer um fato novo na nossa vida, que é compreender o Criador através da sua criação, das razões pelas quais a vida existe. E como funciona a vida? Como funcionam as leis naturais? De acordo com o panteísmo, Deus é a cabeça da totalidade e o mundo é o seu corpo. Essa é a ideia que nós citamos aqui, ideia panteísta. E como nós citamos, antes eu vou voltar a este slide, porque conforme eu disse do termo, a gente sempre precisa aprender a origem da palavra para compreender os significados. É um ensinamento de Sócrates, seguido depois por Platão. Pan, em grego, é tudo, e Theos é Deus. Deus em tudo. Essa é a ideia panteísta. E ela foi popularizada a partir de 1705 por esse irlandês de nome John Toland. Vamos ver a ideia deste grande cientista chamado Albert Einstein. É considerado o pai da teoria da relatividade. Ele escreveu, essa foto que vocês estão vendo é uma foto quando ele era moço. Creio em um Deus pessoal e posso dizer que nunca em minha vida cedi a uma ideologia ateia, isto é, uma teoria que não aceitasse Deus. Charles Darwin, eu já citei em nosso programa, a sua biografia também vai estar disponibilizada em nosso site e vocês poderão observar os pensamentos judiciosos de Darwin sobre Deus. E um deles está aqui. Outra fonte de convicção quanto à existência de Deus, ligada com a razão e não com os sentimentos, influencia-me como tendo muito peso para suas considerações. E, curiosamente, se pensa que o Darwin apresentou, com o seu livro A Teoria da Evolução das Espécies, uma contradição da ideia religiosa. Porque ele faz alusão à lei da evolução natural. Falei dos cientistas Deus. Agora vamos caminhar um pouco mais no nosso programa de hoje. Nosso assunto é Deus. Princípio primeiro da doutrina espírita, falando a respeito da morte de Deus, proclamada, apresentada por um pensador, cuja foto estamos observando aqui em nossa tela. Nietzsche. Deus está morto. Esta é a notícia proclamada por Nietzsche. Deus permanece morto e quem o matou fomos nós. Lendo a obra de Nietzsche, com cuidado, nós podemos perceber que realmente Nietzsche matou Deus. Mas sabe qual Deus que Nietzsche matou?
o Deus criado pelo homem, com a forma humana, antropomorfo. Deus com a forma humana. Esse Deus, que tendo o sentimento humano, tem sentimentos de ódio, de amor, de vingança, de rancor. Esse Deus foi morto por Nietzsche. Só que a religião, não aceitando sequer pensar nesse assunto, se colocou em oposição a Nietzsche, imaginando, é bem verdade, que ele foi um homem que escreveu muita coisa na sua demência, na sua loucura, ficou doente. Mas o discurso filosófico está bem na razão daqueles que não concordam com um Deus criado pelo homem. Concordam, sim, no homem criado por Deus. Aqui ficamos em mais um programa Espiritismo Agora. O nosso convite é para a próxima semana. Esteja conosco e muito obrigado pela sua atenção.